Também, muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus, sendo ministrada com orações em cada lar, comércio, veículo, cada coração que estiver buscando a presença do Senhor nessa madrugada junto conosco ou acompanhando futuramente as gravações para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, dando continuidade à linhagem das igrejas por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Utilizamos também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Façam como Clóvis de Campos dos Goitacazes, deixem o seu primeiro nome, o seu município e seu estado, e a partir de 1h12 da madrugada estarão interagindo conosco nos comentários e tirando as suas dúvidas. Então sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar aos corações de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono, de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu estarei fazendo sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa vir falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração de uma oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com os poderes transformadores que há no sangue e no fogo e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para proteger, curar, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, para que elas sejam limpas, livres e libertas, com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa internet for capaz de alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e toda obra do maligno e da carne venham ser envergonhados e o teu santíssimo e glorioso nome venha a ser ainda mais exaltado em cada área
em cada coração, em cada vida conectada conosco através dessa internet em um só Espírito. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Entre em contato conosco através do privado para pedir a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois quando nós chegamos fisicamente na região, nós levamos o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E também todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então fale com as autoridades políticas na sua região, fale com os empresários, com os comerciantes e até mesmo com os moradores de rua, pois nós temos uma oportunidade para cada um de vocês ser muitíssimo abençoado, para que vocês todos possam fazer a prova de Malaquias capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor nosso Deus. Então vamos dar início aqui à ministração, ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então todos aqueles que quiserem interagir conosco e participar da live, basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários para estarem interagindo conosco, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E não é uma gravação, agora estamos ao vivo nesse momento, e só estarei interagindo nos comentários e tirando as dúvidas daqueles que tiverem deixado seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários, e a partir de 1h12 da madrugada. Até lá iremos focar em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12 para que o Senhor possa falar ao seu coração nessa madrugada junto conosco através da sua palavra, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E o primeiro rebanho bendito e par de número 6, rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Vocês que estão chegando agora, ou vocês estão conosco desde o início da live, são todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada, que é o livro de Oséias, que possui 14 capítulos. Livro de Oséias, que possui 14 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nessa live. Vamos aqui à ministração no livro de Oséias, capítulo 5. Oséias, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, Oséias, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Oséias, capítulo 6, para a sua meditação.
Estamos aqui sempre com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. Porque orações duram no mínimo 1 hora. Mas se você quiser receber orações toda madrugada, e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, basta você estar seguindo ou se inscrevendo no perfil de nossas igrejas virtuais, pois o nosso sacerdote ora por todos vocês que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Vamos aqui à ministração de uma oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa e poderosa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas vidas benditas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam cobertas e revestidas, livres, limpas e libertas, com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus, o Cristo, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus, o Cristo, em cada área e setor de suas vidas, para louvar, bendizer e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. E em nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas, Sandro, só estarei respondendo a partir de 1h12 da madrugada. Não irei mais te responder a partir de 1h12 da madrugada, se você deixar o seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários. Eu só respondi a sua pergunta porque era uma justificação para quem estivesse acompanhando, para saber que nós estamos ao vivo agora, nesse momento. Esse foi o único motivo do qual eu respondi a sua pergunta. Então vamos aqui agora à ministração no livro de Oséias, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 9. Conheça Efraim e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá. Tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 aqui do livro de Oséias, nós vemos ali o posicionamento e as grandes oportunidades que o Senhor Deus concede ao seu povo. Mas é necessário que nós venhamos a saber que a bondade e a misericórdia do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é enorme, mas chega um momento que ele entra com o juízo e com a justiça. E se não houver o arrependimento, acaba vindo cada vez mais e mais a consequência dos seus atos. Então é necessário que a gente veja aqui que no momento que quiseram buscar ao Senhor, não conseguiram encontrar, porque no momento em que o Senhor estava disponível, eles não estavam com os seus corações buscando ao Senhor. Então é necessário a gente lembrar, buscai o Senhor enquanto há tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Pare de dar continuidade a afastar, a tirar o seu relacionamento para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso por causa das suas obras, dos seus frutos, pensando que não consigo fazer diferente. Não, se eu tentar de novo, eu sei que eu vou errar de novo. Esse tipo de pensamento que te imobiliza, que impede a sua evolução, não é da parte do Senhor. E muitas das vezes também esse pensamento não convém da sua própria carne. Isso aí são espíritos imundos tentando impedir que você pegue o jugo e o fardo do Senhor Jesus, que é leve e é suave,
e produza muitos frutos, para que o Senhor possa não estar só habitando em você, como também te concedendo, te construindo uma morada na casa do Pai. Então é necessário que nós venhamos estar alertas e vigiando, colocando sempre na balança o que vale mais a pena. Agradar ao Senhor, nosso Deus e Todo-Poderoso, aquele que é digno e pertence toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos, ou continuar insistindo em coisas inconstantes dessa terra, desse mundo, dessa vida, da qual você luta e parece que não consegue conquistar nada, porque realmente não conquista. Nada nesse mundo aqui é realmente seu. Se você não paga imposto, o governo te tira. Se você não comprar de um do outro, cada vez mais e mais, é tudo aquilo que é referente aos bens materiais, tudo permanecerá nesse mundo. Porque tudo pertence ao Senhor nosso Deus. Ele foi bem claro, esse mundo aqui, ele já tem um propósito, já tem um fim determinado. Mas nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança, temos uma oportunidade de alcançar algo além, de alcançar a salvação e a vida eterna livre com Ele na glória. Então é lá que deve estar o nosso coração, buscar verdadeiramente guardar a palavra do Senhor em nossos corações. Não apenas colocá-la em uma estante que todos vejam, mas na hora de praticar, colocar ela em prática, ninguém enxerga. Então vamos vigiar sempre e orar, porque não basta só orar, senão vigiar. Então é necessário examinar as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor nosso Deus, a palavra do Senhor Jesus, João 5, versículo 39, porque é das Escrituras que vem a salvação. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, próximo rebanho bendito a ser sorteado, rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus nessa madrugada para todos vocês. Mas antes de estarmos sorteando o livro, estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que ele, das passagens das Escrituras Sagradas que ele for mencionar, essa live fica salva. Quem não conseguir anotar, pode voltar para examinar versículo por versículo. Não deixe de fazer a sua parte para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para que você possa ser recompensado, para que você que ainda tem tempo, se tem tempo, há esperança, há oportunidade. Basta você se posicionar verdadeiramente para crer e buscar, crer nele como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Então prestem muita atenção na mensagem do nosso sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração
para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quem não tiver conseguido acompanhar corretamente o início da mensagem, tiver muito rápido, em algumas redes sociais você vai conseguir diminuir a velocidade, que essa live vai estar ficando salva no meu canal, @Igrejas Benditas, canal dessa igreja virtual, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, para você anotar e examinar versículo por versículo nas Escrituras Sagradas e fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, para que você possa estar, ao se apresentar em nossos templos físicos, vendo grandíssimas oportunidades e portas abertas, pois nós afirmamos, de acordo com as palavras do Senhor Jesus. Lucas 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tivermos medido, vos medirão também. Então examine com muita atenção e cuidado, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A abençoada lhe perguntou se o sacerdote em específico na sua cidade. Se você encontrar algum sacerdote na sua cidade que tenha um histórico de santidade e santificação, para que você entregue a um verdadeiro, para que não seja em vão. Pois o nosso sacerdote tem um histórico de quase 30 anos de subidas ao monte toda semana, sem faltar nenhuma única vez, orações de quase 30 anos todos os dias de madrugada, sem faltar nenhum único dia, com no mínimo 2 horas de joelho, e também jejum de mais de 15 horas todos os dias, sem faltar um único dia. Tudo isso preparando para se apresentar a todos vocês. Já estamos aí há mais de 2 anos na internet, para que vocês coloquem à prova o nosso caráter, com as nossas mais de 100 denúncias em que estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E a partir de 1h12 da madrugada, podemos estar tirando mais as dúvidas de vocês, interagindo mais sobre isso. Nosso sacerdote vai estar aqui ao vivo para responder a todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe seu primeiro nome, seu município e seu estado nos comentários para estar interagindo conosco. Vamos ao próximo livro a ser ministrado nessa madrugada, livro de 1 Pedro, que possui 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa live. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu irei sortear mais 7 números. E toda live de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7, além de orações, você tem no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. E o livro sorteado de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, livro de 1 Pedro, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de 1 Pedro, capítulo 5, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se quiserem receber orações além das que são realizadas durante a live, se inscreva ou nos siga, pois vocês estarão recebendo orações também, toda madrugada, diretamente de cima do monte, toda semana, diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote apóstolo. Vamos à ministração da oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda obra da carne, do maligno ou da religiosidade que estiver tentando impedir da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através dessa internet. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. No lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os benditos amados do Pai, conectados conosco em um só Espírito. É o que eu peço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. No meu canal, @MilaOfertadim, você encontra uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias. Examina cada uma delas e traz um desafio lá no meu canal, @MilaOfertadim, que eu estou de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, interagindo com vocês nos comentários. Então aguarde até 1h12 da madrugada. E vamos aqui à ministração
No livro de 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 13. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 4 aqui do livro de 1 Pedro, o apóstolo Pedro começa exortando, deixando aqui muito bem claro o posicionamento de seriedade que devemos tomar, recordando sempre em nossos corações que todo momento que nós estivermos aqui é passageiro, é peregrino. É aquele foi bem claro, o fim de todas as coisas está próximo. Então nós não devemos prender o nosso coração naquilo que é temporário, e sim direcionar a nossa atenção àquele que é eterno. É o mesmo ontem, hoje e eternamente, e viverá para todo sempre. E concede essa mesma vida àqueles que nele crêem. E ele foi bem claro, aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Pois aqui o apóstolo Paulo também fala sobre o fogo ardente surgindo ali no meio, deixando bem claro que não é para ser algo estranho, mas que é para eles se concentrarem ainda mais pela testificação do Espírito Santo de verdade, por eles estarem verdadeiramente sendo provados e continuamente aprovados. Pois devemos lembrar que enquanto estamos nessa terra, estamos sendo provados. E é necessário para que nós venhamos a receber a definitiva aprovação, que é somente a salvação, a vida eterna livre, que é somente quando nós irmos prestar conta com o nosso Senhor Jesus ou Cristo na glória. Então cabe a cada um de nós examinar as nossas obras, os nossos frutos, enquanto há tempo, enquanto é o presente. Parar de ficar tentando ver qual vai ser o dia do apocalipse, do fim do mundo, tentar buscar os últimos indícios para se converter aos 45 do segundo tempo. Examine as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor nosso Deus. Esteja preparado para, independente de quando o noivo vier, ele te encontre com as botijas cheias de azeite. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho bendito par. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Entre em contato conosco através do privado. Peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Pois conosco o obreiro recebe salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de trabalhos e empregos e muitas oportunidades para todos aqueles que precisam e necessitam. Então fale conosco, coloque à prova o nosso caráter aí através das nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o Bernardo, deixe aí o seu município, o seu estado nos comentários. A partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com você e tirando as suas dúvidas. Mas se você insistir em continuar distorcendo a palavra do Senhor Deus de alguma forma, saiba que eu estarei tendo que te silenciar, porque aí, além de falta de conhecimento, você estaria demonstrando falta de caráter. Então se posicione verdadeiramente como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, pronto para interagir para mais uma glória ao nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de Ruth, que possui 4 capítulos. Livro de Ruth, que possui 4 capítulos, é o próximo a ser ministrado. Estamos há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Basta vocês fazerem o desafio que estamos aí há mais de 2 anos nos colocando à prova para todos vocês. Vocês sempre nos encontram aqui pontualmente de segunda a sexta, a partir de 00h07, no @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @Mila Ofertadinho. E o livro é o livro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, e do rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Ruth, capítulo 4, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Compartilhem a live e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra
palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, transbordando em cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar, transformando cada vida conectada conosco através dessa internet em igrejas vivas, sal e luz, benditos do nosso Senhor Jesus, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração. No livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 17. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 4 aqui do livro de Ruth, vemos ali o desfecho final, a consequência de verdadeiramente ser fiel ao Senhor, mesmo no momento da tribulação. Enquanto todos que olhassem para Ruth enquanto ela era viúva, Noemi, viúva e desamparada, sem ninguém ali ao lado dela, além da sua nora, o Senhor se mostrando que em nenhum momento desamparou aquela vida, aquelas viúvas, pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso tem um compromisso com aquele que é necessitado e se posiciona na presença dele. O Senhor recompensa, prospera e dá em abundância em tudo aquilo que está o nosso coração. E quando o nosso coração está verdadeiramente guiado pela palavra dele, pela vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, de mais um rebanho bendito nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada. Compartilhem a palavra do Senhor Deus para aqueles que precisam e necessitam. Lembrando que algumas redes sociais essa live fica salva e você vai poder voltar para examinar cada uma das mensagens apresentadas durante toda a live. E o livro de Gálatas, que possui 6 capítulos. Livro de Gálatas, que possui 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Livro de Gálatas, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus, 1. Gálatas, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 2, Gálatas, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 1,
Gálatas capítulo 2, para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu irei sortear mais 7 números, pois toda live você tem no mínimo 3 livros e 3 capítulos da palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, independente do valor. Examine no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, em algumas redes sociais, essa live fica salva e você vai poder voltar para anotar versículo por versículo e ver se o que nós estamos falando é aquilo que está escrito. E também, dependendo da rede social que estivermos assistindo, você vai encontrar as informações para ofertar ou dizimar, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, na descrição da live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima para todos vocês. Pois nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. O Dimes de Manaus, Amazonas, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Daniel, deixe aí o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado nos comentários e seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor a cada coração sedento pela palavra dele, que é viva, é vida, vivifica, é espírito, é espada e é fogo consumidor, para consumir e envergonhar todo o mal e toda obra do mal e bem dizer e exaltar ainda mais ao santíssimo e poderoso nome. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de uma oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal. Que haja os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, que receber com alegria essa tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ver as tuas maravilhas, os alcançarem através de nós, através da tua palavra sendo ministrada, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. No livro de Gálatas, capítulo 1. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos à ministração no livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo.
Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de Gálatas é muito forte verdadeiramente para todos nós estarmos examinando o caráter e o posicionamento de um verdadeiro líder no Senhor. E a atividade deles. E a atividade dele. Vendo ali o povo se desviando da verdade e trazendo todos de volta à conscientização. Deixando bem claro que qualquer coisa que se desvirtue do princípio é anátema. E para quem não sabe, isso significa maldição. Então não adianta tentar desviar para a direita, para a esquerda, porque eu acho, penso, eu imagino. Palavra do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E Ele, o Pai e os apóstolos do Senhor Jesus já determinaram aquilo que nós devemos fazer mediante o Espírito Santo de verdade. Os apóstolos utilizavam no ministério de sorteios. Os apóstolos utilizavam de cartas, que é menos eficiente do que a internet que nós temos hoje em dia. Eles não usavam da internet porque a internet ainda não havia sido descoberta naquela época. Porque senão eles usariam da internet muito melhor do que esse povo hoje em dia que fica dizendo: eis que eu te digo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro. Não, eles iam trazer essa mesma mensagem. Ou vocês se convertem e criam caráter, ou então o dia do juízo chega e vocês vão estar esperando até agora a vinda do Cordeiro. O Cordeiro vai ir, vai voltar e você em nenhum momento vai ser chamado. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado para que verdadeiramente não venhamos a nos desvirtuar do caminho da verdade. Esse é o evangelho do princípio, porque no princípio sempre teve oferta. Tanto no Antigo Testamento era sorteios, e assim também como tem sorteios também no Antigo Testamento. Matias foi levantado o apóstolo através de sorteio. A briga lá entre os apóstolos também era através de sorteios que diziam quem é que ia dar uma palavra, quem é que ia repreender. Lá no livro de Provérbios afirma isso. O Senhor Jesus também foi para a cruz, na túnica dele também estava lá o sorteio também, foi lá feito um sorteio também. Então o sorteio sempre teve para que o homem não agisse sob a emoção e sentimento, mas sim pelo aquilo que o Espírito Santo quer. Muitíssimo bem. Glória ao nosso Deus. E abençoados, agora irei apresentar uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Você encontra esse vídeo aqui no meu canal, @MillerOfertadim, onde você vai poder diminuir a velocidade dependendo da rede social, para anotar versículo por versículo e examinar nas escrituras sagradas e colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Por isso vocês viram que no princípio sempre teve sorteio. Então nós estamos trabalhando dentro do princípio. Sempre teve sorteios dentro do princípio na palavra de Deus. Muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio.
e anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Glória ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês para mais honra e glória ao Senhor Deus. Como está lá em Provérbios 18, versículo 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então examine muito bem cada uma das nossas mensagens, nossas mais de 100 denúncias, interajam conosco a partir de 1h12 da madrugada, deixe nos comentários seu primeiro nome, o seu município e seu estado para estar participando conosco da live e fazendo como as igrejas nobres do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11, que ouve aquilo que está sendo pregado e examina nas escrituras da Bíblia Sagrada para mais honra e glória ao Senhor Deus. E vou trazer mais uma revelação para vocês tudo, que vai ser revelação até para minha filha que está aqui agora. Aonde é que você viu quem o Senhor Jesus chamou que não era um comerciante, ou em outras palavras, que não tinha dinheiro? O Senhor Jesus chamou todas as pessoas que o Senhor Jesus chamou para poder andar com ele, todo mundo tinha condições financeiras. O Senhor Jesus não chamou nenhum pobre para poder andar com ele. Então vamos prestar atenção, vamos examinar a vida de cada um dos apóstolos. Todos eles tinham recursos financeiros. Até quando lá em Marcos capítulo 10, quando o Senhor Jesus fala com eles que ia dar 100 vezes mais a tudo por todo mundo, porque Pedro chegou perto dele e falou assim, ó, e nós que tudo deixamos para poder te seguir. Aí o Senhor Jesus falou assim, ó, não tem ninguém nessa vida que, deixando tudo por amor de mim no Evangelho, não receba 100 vezes mais nessa vida, aí fazendas, carros, tudo, e no mundo por vir a vida eterna. Então, vocês examinam bem. Então, que nem eu estou chegando aí, conversando com vocês, para vocês poderem abrir o entendimento de vocês. Estamos tentando juntar todas as igrejas, não separar. Exatamente, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tanto é que assim que Mateus, quando ele foi chamado para seguir o Senhor Jesus, ele deu um grande banquete na casa dele e convidou um monte de gente, inclusive publicanos e pecadores, que foi um escândalo para os escribas e fariseus. Pedro os barcos. Pedro tinha os seus barcos, exatamente. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Próximo rebanho bendito par de número 8. Paulo era rico. Paulo era rico. Rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado para mais honra e glória ao Senhor Deus. Deixe seu primeiro nome, município e estado nos comentários para estar interagindo conosco a partir de 1h12. Livro de Juízes, que possui 21 capítulos. Livro de Juízes, que possui 21 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa live para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 18, para a meditação do rebanho bendito par de número 8. Juízes, capítulo 18. E para o rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de Juízes, capítulo 19, para a sua meditação. A partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o Daniel falou que é da Boa Esposa do Sul. De qual estado isso aí, abençoado? Mas seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, oração de número 10. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam receber orações e principalmente a palavra do Senhor nosso Deus para aumentarem a sua fé. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, a ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e elas sejam transformadas, revestidas, edificadas com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que possam ser verdadeiramente livres e gratas ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Juízes, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7.
Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Porquanto, até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhes disseram: ide explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato nem com nenhuma outra gente. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 18 aqui do livro de Juízes, vamos aqui o lançar das sortes, a divisão da herança através do lançar das sortes que ainda não havia chegado na tribo dos danitas, mas aqui nós vemos como que verdadeiramente o Senhor, nosso Deus, ali trabalhando no ministério do sacerdócio de casa em casa, alguém rico de posses, assalariou um sacerdote para oferecer-lhe o serviço de sacerdote na casa dele, na residência dele. Vemos aí o sacerdote recebendo dinheiro pelo seu trabalho na obra do Senhor nosso Deus. Vamos aqui ao último rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11 a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. E ali também no livro de Juízes, vemos como que é importante a gente consultar ao Senhor nosso Deus, através do sacerdote, antes de tomar qualquer decisão em nossas vidas, para que possamos estar sendo instruídos pela palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lá em Atos capítulo 15, da igreja. Exatamente, para mais um Glória seja Jesus. Lá em Atos capítulo 15, os apóstolos novamente interagindo com os sacerdotes. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada porta, portal, janela e coração dos benditos amados do Pai, conectados conosco através dessa internet, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças a Deus. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, capazes da graça da Igreja do nosso Senhor Jesus. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações e deixem nos comentários seu primeiro nome, município e estado, para que a partir de 1h12 da madrugada estejam interagindo conosco. Então vamos aqui à ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente
do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 aqui do livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo demonstra que quando é da vontade do Senhor, quando é a verdade do Senhor, quando se posicionam em verdadeira santidade e santificação, tem tribulação e perseguição, porque o inimigo vai fazer de tudo para tentar impedir o certo de acontecer. Agora, se vai tudo indo muito bem, sem nenhum problema, então suspeita, porque tem coisa errada aí. Então é necessário examinar as obras, examinar os frutos, colocar à prova todo e qualquer espírito, para que verdadeiramente a essência da palavra do Senhor, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, esteja sempre brilhando através de nossas vidas. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado nessa madrugada, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, que possui 13 capítulos. Livro de Hebreus, que possui 13 capítulos, será uma ministração para todos nós nessa madrugada. Livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Para a meditação de todos nós. Eita, que essa palavra aqui é forte para todo mundo, né? Então examine com muita atenção e cuidado, que isso aqui é uma palavra do Senhor para todos nós. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada, oração de número 3. Se inscrevam e sigam para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, sejam limpas, libertas, lavadas e revestidas com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, envergonhando toda a obra da carne ou do maligno e exaltando e engrandecendo ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Presta atenção, Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 ao versículo 32. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 ao versículo 32. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 10 aqui do livro de Hebreus traz uma corda para todo mundo, principalmente a liderança religiosa, que está empurrando com a barriga, mas devem lembrar que vocês já tiveram conhecimento da verdade. Então, quanto mais tempo você tentar empurrar, pensando que Deus vai ter misericórdia de quanto mais tempo você enrolar, sabe que não vai acontecer isso aí não. Ah, Milena, mas aquele que muito é perdoado é muito amado. Pois é. Quando se arrepende, enquanto é tempo. Porque se o ladrão da cruz não tivesse se arrependido da maneira correta, ele teria tido o mesmo fim do que estava do outro lado.
Então vamos examinar a palavra do Senhor Deus e as Escrituras Sagradas. Um detalhe muito importante, que o ladrão da cruz não tinha conhecimento nenhum da palavra do Senhor Deus, não tinha conhecimento nenhum das Escrituras Sagradas. Agora vocês que têm bacharel em teologia, se examine e se converta enquanto é tempo. Porque se o Espírito Santo chegar batendo na sua portinha e você querer mostrar para ele seu diplomazinho pendurado na parede, ele vai falar, parabéns, essa escola aí não tem 1% de tudo aquilo que eu tenho. Então examine a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, porque o que você acha, pensa, imagina, não vai colar na hora que não vai ser a Polícia Federal, não. Vai ser alguém com muito mais poder e autoridade, que o poder não se limita a essa terra, mas nem nesse país, nem nesse mundo, como também no mundo por vir a salvação eterna. Que ele bate na porta. Se você abrir, ele entra e saia com você. Agora, se você não abrir, ele foi bem claro. Quem não me confessar perante os homens, também não irei confessar perante meu Pai e os seus anjos. Vamos aqui ao sorteio dos números de 1 a 7. Escolha a sua palavra, escolha o número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 5. Oséias, capítulo 5, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número... Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 18, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, se você escolheu o número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês que estão chegando agora, sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e seu estado, que daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas nos comentários, juntamente com o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, dando oportunidade para todos vocês serem igrejas vivas, sal e luz, benditas do nosso Senhor Jesus. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante ou dizimista de uma dessas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que vocês recebem em todas as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Para que você possa buscar, e você também tenha flexibilidade nos horários da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, para buscar ao Senhor nosso Deus, seja onde for que você estiver ou para onde você vá. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras da Bíblia Sagrada, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 em João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Então, se você quiser também levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, independente do seu segmento religioso de fé, independente das suas posses financeiras, entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, que a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco o obreiro recebe seu salário,
As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, e tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos que você realizar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, independente do valor, pois ao você se apresentar em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, você tem a garantia de que você vai ter a prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Priorizamos os domésticos da fé. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Paulo de Guarapuava, Paraná. Seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Tirem suas dúvidas, interagem conosco, deixem nos comentários o seu primeiro nome, município, estado. Deixe essa pergunta aí nos comentários, abençoado. Ah, Milena, não tenho nenhuma pergunta, mas tem uma palavra do Senhor Deus que ficou no seu coração, alguma que você grava de cabeça desde a sua infância, alguma que apareceu para você antes dessa live, de você chegar a essa live. Deixe ela aí nos comentários, para que você também possa estar sendo usado como canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para falar ao coração daqueles que precisam e necessitam, através da palavra dele, que é boa para todos nós. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada. Bom, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vê que verdadeiramente eu coloquei uma palavra para vocês poderem parar e fazer um cálculo e ver que o Senhor Jesus chamou todos aqueles que ele chamou, todos eles eram capacitados financeiramente. Isso é de Gênesis e Apocalipse, tá bom? De Gênesis e Apocalipse, eu desafio qualquer um. Qual foi a pessoa que o Senhor Jesus chamou que não tinha dinheiro? De Gênesis e Apocalipse, Abraão tinha muito. Então, Elias tinha. José tinha. Jeremias tinha. Então, gente, é isso que você deve olhar. E por esse motivo, é onde eu estou falando para vocês, ó, me chama para o município de vocês, que vocês vão ver o que eu vou fazer aí. Me chama para o município de vocês, vocês vão ver o que eu vou fazer em cada município do Brasil. Glórias ao nosso Deus. Então, o Senhor Jesus primeiro me capacitou financeiramente, de tudo quanto for forma, para poder agora realmente levar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro, como está escrito. Afinal, o Senhor Deus foi bem claro. Mandou nós sermos uma bênção. Não apenas receber bênção, mas sim ser uma bênção. Então, tem que abençoar. Então pronto, me chama aí, ó. É aquilo que eu estou falando assim agora, assim, ó, faça uma oferta de R$1 para um morador de rua. Coloca o nome dele, vai ver que eu vou lá no morador de rua, vou empregar ele, vai ser um empresário. Glória ao nosso Isso Jesus. em qualquer município do Brasil. Vocês param e fazem uma noção. Tá aí. Olha, coloquei o dinheiro aí para vocês poderem ver e ter uma noção. Eu tô para o mundo todinho aí, ó. E ver se teve alguém que me desafiou. Ou tu tá errado nisso, ninguém desafiou. Temos tá aqui bom? uma pergunta do abençoado. Ele perguntou: acreditam no Espírito Santo, nas línguas estranhas, nos dons? Bom, primeiro que você aprende só uma coisa, o Espírito Santo de verdade, o Espírito Santo de verdade. Porque que o Espírito Santo, essa forma de falar Espírito Santo também, você vai encontrar nas religiões áfricas. Tá lá, aqui mesmo no Rio. O que se ocorre? Tem uma escola de samba que vai sair com o Espírito Santo. E uma escola de samba que todo mundo sabe que é de religião áfrica. E ela está lá no enredo dela, vai cantar para Sapucaí, para todo mundo poder ouvir. Espírito Santo. Então é o Espírito Santo. Ele é um ser. E de verdade, ele é um ser. Exatamente. Foi ele que me ensinou todas as coisas. Muitíssimamente. Ele me ensinou todas as coisas. Ele que me fez tudo. Então é um ser. Mas agora ele só fala, ensina aquele que verdadeiramente guarda as palavras do Senhor Jesus, o mandamento do Senhor Jesus, faz as obras do Senhor Jesus como está escrito e tem frutos. É isso. Exatamente. Que hoje não tem na liderança hoje. Infelizmente. Infelizmente é isso. Infelizmente eu vou dizer assim que a maioria da liderança hoje, 80% elas foram enganadas. Eu estou dizendo que mais de 80% hoje das pessoas que falam da linhagem da Bíblia Sagrada são homens de Deus, são mulheres de Deus, tementes a Deus, mas foram enganadas com o papo da filosofia, da teologia e de fábulas, foram enganados. Tanto é que não parece ninguém da teologia poder desafiar, por causa de quê?
o Espírito Santo de verdade, que eles vão ver o que vai acontecer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Para terem suas dúvidas respondidas, deixem aí nos comentários seu primeiro nome, seu Então, isso município, aí. seu estado. Então, sim, eu acredito sim no o Espírito Santo de verdade, porque ele é um ser, está comigo, Exatamente. está com todo aquele que guarda os mandamentos, pratica a palavra como está escrito. Pronto, é o Espírito Santo de verdade, com certeza. E falar em línguas também, eu falo todas elas também. Então, isso aí, sim. Os sinais e prodígios já me usou para poder ressuscitar mortos já. Mas eu não sou homem de Deus porque eu falei para o morto levanta, o morto levantou. Não. Eu sou homem de Deus por causa dos frutos que eu tenho. Por quê? Que não tem nada a ver com os milagres. Então, não tem nada a ver com os milagres, porque o Senhor Jesus falou muito. Muitos em meu nome vai expulsar demônio, profetizar, curar os enfermos, fazer sinais e produzir maravilhas. Mas não tem parte com ele. Isso está lá em Mateus capítulo 7, Mateus 24, ele falou assim, ó, a qual terás o falso profeta, cuidado por haver sinais, e vai enganar muitos, se for possível for até os da fé. Então hoje as igrejas hoje que estão presentes estão querendo se esconder atrás de sinais, mas não tem fruto, não tem nada. Exatamente. E detalhe, que quem está fazendo os sinais lá, quem são eles? São o espírito do anticristo, o espírito da besta, o espírito do falso profeta e o próprio espírito do dragão. Isso está onde, Marco? Está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 14, poxa. Eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo de verdade faz. Então não vem para cá querer me enganar, não. Na minha frente não adianta que não rola. Eu nunca vi Satanás fazer nada na minha frente. Não faz, não adianta. Na hora ele cai e fala assim, ó, perdi. Pronto. Mas quer dizer, quando eu não tô, né? Eu tô, aí vai lá e faz alguma coisa. Mas na frente do ungido ele não faz. E o Valmir de São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria. Nosso Senhor Jesus perguntou: é possível voltar ao primeiro amor, aquele que já esteve nessa experiência com Deus? É possível? Aí sim, abençoado. Aí vamos lá. Vamos por etapa, né? Porque o Espírito Santo de verdade, ele trabalha em você de dentro para fora. Então ele sabe verdadeiramente a conduta. Eu sei que tem alguns líderes aí, ó, a maioria dos líderes famosos, eu vou dizer pra você que é impossível. A maioria dos líderes famosos são cascudos mesmo, são realmente malignos. Do jeito que eles tomam o dinheiro do povo, vê que eles são malignos, certo? São malignos, a maioria, certo? Mas tem aqueles que são mandados por eles, que não é. São homens, mulheres, chefes de família, homens de Deus, e que na verdade estão sendo enganados, colocaram um título para eles que não existe, e eles estão aí assim, ó, tentando aí, e aí quer dizer, outros espíritos encostaram com eles fazendo sinais de prodígio, e eles estão achando que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, e não é, poxa. Agiliza na resposta que tem mais perguntas. Tá bom? ainda. Vai lá. Tu não respondeu a pergunta, se Bom. é possível voltar ao primeiro amor. Bom, é possível voltar ao primeiro amor, como está lá no livro de Hebreus, aqueles que não tiveram verdadeiramente aquela experiência profunda, tá bom? Exatamente. Você, se você é um cara que só frequentou a denominação, você consegue, sim, com certeza, pode ter certeza disso, Glória tá ao bom? nosso Deus. E o Daniel é de Boa Esperança do Sul, o corretor te enganou aí. Ô, glória. É Boa Esperança do Sul. Romanos sim, capítulo 5, né? Boa esperança, tá lá. Glória Olha. ao nosso Senhor Jesus. Tudo para mais uma glória ao Senhor Deus. E aí o Paulo havia perguntado: todas as pessoas que Deus chamou foram ricos? Bom, para fazer a obra dele lá, para fazer a obra dele que está na Bíblia Sagrada, todos tinham uma condição realmente financeira boa. Exatamente. Elias, ele tinha hoje, pode vocês falar assim, eles tinham uma carreta trucada, né? Selada. Sabe o que é isso? Eu estou falando uma carreta de 20 pneus, o cavalinho, tudo trucado. Elias tinha um. O que é isso? Ele tinha 2 juntas de boi. E aquilo era muito caro na época. Entendeu? Então nisso aí, quer dizer, ele foi, matou aqueles animal e comeu, e fez uma festa, churrascaria para todo mundo, carne para todo mundo. E aquilo era caríssimo. Exatamente. Deixando aqui bem claro Jeremias também era um empresário. que o abençoado ali não compreendeu o que a gente falou. Que ele comentou: se você não acredita em milagres, no que você acredita antes de você tirar um cisco do olho do irmão? Ele começou, mas abençoado, em nenhum momento a gente falou que não acredita em milagre. Foi bem claro, ninguém é homem ou mulher de Deus por causa de milagre, não. Então foi isso que o Senhor Jesus nunca questionou, o fato deles não acreditarem nele apenas pelo milagre. Mas quando o Senhor Jesus falava, examina as obras e os frutos, e aí você vai ver quem é o Senhor que Porque está o Senhor Jesus falou que muitos iriam fazer sinais e prodígios, milagres no nome dele, mas não teria parte com ele. Aí eu falei que eu não sou homem de Deus por eu ter pegado o defunto e mandado para ele levantar. Eu não sou homem de Deus porque eu peguei animais mortos e falei assim, levanta, e o animal levantou. Não, eu sou homem de Deus porque você olha meus frutos, é tudo sincero e transparente. Eu não se escondo atrás dos sinais que Deus faz comigo, eu não escondo atrás dele. Exatamente. E você, se dizendo ser missionário, tome muito cuidado com aquilo que você fala, tá bom, abençoado? Necessário examinar com muita atenção e com muito cuidado, porque, acabou de blasfemar. Pronto, só faltava essa.
Gente, vigia aquilo que vocês falam. Olha aqui o Hebreus Tá capítulo bom, 10. não perde o tempo não, porque na verdade ele não sabe nem o que é isso mercenário. Missionário. Missionário, que na verdade ele está sendo mercenário. Missionário não é. Certo? E quer dizer, porque missionário é coisa tão profunda que nem Paulo e Silas foi o único missionário lá que no Novo Testamento, Paulo e Silas era missionário. Olha o que eles faziam e vê se você faz alguma coisa. É que Então, você sabe, comigo, esse negócio de título para mim não rola, é tolerância zero. Que eu vou mostrar para você o que é. Exatamente. E nos faça um desafio que a gente mostra quem nós somos. Exatamente, isso aí. E aqui Faz o abençoado desafio. perguntou, o Paulo, quero saber mais sobre vocês, como faço? Você pode entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção vai tirar suas dúvidas e interagir com você. Aproveite e peça de nossos Então, e tem aí as nossas denúncias, tem as nossas denúncias, mais de 100 denúncias. Você vai lá ver que nós estamos oferecendo dinheiro, não estamos pedindo, não estamos oferecendo. Exatamente. Aí ele comentou, na verdade, quero saber mais sobre Deus através de vocês. Então, muito bem-vindo para acompanhar nossas lives. E entrar também em contato conosco. Faz isso. Olha lá a denúncia, perca aquele tempo ali, que se você pegar aquelas 100 denúncias, mais de 100 denúncias, você olhar a metade, você vai sair dali já um homem já turbinado de Deus, assim, fala, opa, você vai sair assim, ó, nenhum charlatão vai te enganar. Não adianta, não vai te enganar. O Domingos Mendes, do Piauí, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @igrejas benditas. Querem durante toda a live interagir, debater, tirar suas dúvidas? De segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos na @MillerOfertadim, onde eu estou lá pontualmente com a permissão do Senhor nosso Deus, para interagir com todos vocês, sermos igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. E eu disse durante toda a live, para responder suas dúvidas, para que respondamos suas dúvidas, tirarem suas dúvidas, deixe seu primeiro nome, município, estado nos comentários. O tempo todo eu falei com você, Michel, mas em nenhum momento você parou para ouvir. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Isso aqui. Aí, qualquer uma igreja que está precisando de ajuda, independente que seja em qualquer lugar do Brasil, entre em contato conosco. Exatamente, tudo para mais honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois nós chegamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E todos têm oportunidade. Nós cremos como está escrito nas Escrituras Sagradas, não acrescentamos nada, não omitimos nada. Sabemos que é o Novo Testamento para nós que é a nossa base de tudo, tá bom? Exatamente, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Falem também com as autoridades políticas na sua região, com os comerciantes, com os empresários, com os empreendedores, até mesmo com os moradores de rua, pois temos oportunidade para cada um de vocês. Querem saber mais detalhes, como vocês podem ser muitíssimo abençoados ao se juntar conosco, independente do seu grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois estamos nas 7 principais redes sociais da internet, com as nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. Aguardo vocês nas próximas lives a partir de meia-noite e 7 aqui no @igrejas benditas e 12 minutos antes das 7 horas da noite no @MillerOfertadim. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria. Estamos na madrugada, estamos na manhã, estamos na tarde, estamos na noite. Nós estamos em todos os horários, tá bom? E tem reprise de live também final de semana, que será sorteado a live que aconteceram na semana para serem reprisadas no final de semana, para que vocês possam estar recebendo mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas a cada coração que precisa e necessita. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives. Muitíssimo. Amém.